o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus. Por que começa falando de Abraão, de Isaac e de Jacó, dos pais? Porque Jesus é o cumprimento de todas as promessas que Deus fez ao longo de todo o Antigo Testamento. Jesus não apareceu assim de repente. A sua vinda foi preparada, foi profetizada, foi anunciada em toda a Escritura do Antigo Testamento. Jesus é o cumprimento das promessas de Deus. Jesus é morto e ressuscitado, é o sinal da fidelidade de Deus às suas promessas. Pois bem, então Jesus, aqui o evangelho de hoje diz que os dois discípulos de Emaús tinham contado o que tinha acontecido com eles pelo caminho e como eles reconheceram Jesus ao partir do pão. Vocês lembram que lá em Jerusalém, quando os discípulos de Emaús voltaram a Jerusalém, encontraram os discípulos, os apóstolos, que disseram: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão, que é Pedro. Não basta que o Senhor tenha aparecido a Simão, todos os apóstolos deverão ser testemunhas da ressurreição. Então, enquanto estavam falando, Jesus aparece no meio deles. Cada um dos apóstolos tem que ter uma experiência pessoal da ressurreição, como nós. Um cristão tem que ter experimentado na sua vida a ressurreição, para poder testemunhar aos outros que Deus é aquele que ama o pecador, que o arranca dos seus pecados, das suas escravidões, que Deus é aquele que, onde parece impossível qualquer esforço ou iniciativa humana, quando Deus aparece, o impossível se torna possível. Tá bom, então Jesus aparece e lhes diz: a paz esteja convosco. Eles ficam assustados, cheios de medo, pensando que é um fantasma, ou seja, um espírito, uma alma penada ali. O Evangelho de Lucas, ele quer, nesse trecho, quer mostrar a realidade física também da ressurreição de Jesus. Jesus vai dizer: por que vocês estão preocupados e com dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Interessante, irmãos, que Jesus não fala: olhem o meu rosto. Normalmente o que identifica uma pessoa é o rosto. Jesus não fala assim: olha para mim. Ele fala: olha minhas mãos e os meus pés, com as chagas, os sinais da paixão e da cruz. Agora, a identidade de Cristo é as chagas, os sinais da sua entrega por amor em favor de todos nós. E diz: sou eu mesmo, tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. Impressionante, irmãos, esse tocai em mim. Eu pensava que as crianças, elas veem com as mãos, né? Uma criança pequena, ela tem que pegar as coisas. Ela não conhece só assim olhando. Ela olha com as mãos, ela pega, ela palpa, ela conhece a realidade tocando. Cristo quase que está dizendo para nós aqui: tocai em mim
Não sou um fantasma, não sou um espírito. Um espírito não tem carne e ossos. Irmãos, isso aqui se explica, essa insistência de Lucas, porque ele escreve para pessoas de cultura grega. Também foi ele, junto com Paulo, evangelizaram a Grécia. E a cultura grega estava presente em todo o mundo civilizado de então. E para os gregos, o corpo não é uma coisa muito bem vista. O corpo aparece como um obstáculo. O corpo aparece como uma tumba, uma prisão da alma. Então, para os gregos, o ideal era libertar-se do corpo. O ideal era a alma. Para a mentalidade judaica e bíblica, de jeito nenhum. O corpo foi criado por Deus. A ideia é positiva. É um instrumento magnífico para viver a vida em plenitude. O homem é corpo e alma. E Deus, a ressurreição de Jesus, mostra que Deus vem salvar o homem inteiro, corpo e alma. Aliás, irmãos, a humanidade de Jesus é tão importante que Ele precisou dela para nos salvar. Por que o Verbo se fez carne no seio da Virgem Maria? Para poder morrer por nós. Então, o corpo tem um valor imenso. É bom, foi criado por Deus. O corpo pode ser instrumento do pecado, mas pode ser instrumento também da graça. E aqui Jesus realça que Ele é corpo e alma. É lógico que a ressurreição de Jesus não foi uma volta à mesma vida de antes. É um corpo transfigurado, é um corpo transformado, capaz de viver para sempre. Por isso que Ele entra com as portas fechadas, Ele aparece e desaparece. Mas, enquanto tem duas desculpas, eles não acreditavam ainda por causa do medo, da surpresa, e por causa da alegria. São Lucas encontra uma boa desculpa para justificar a dificuldade de acreditar dos apóstolos. Mas, irmãos, essa dificuldade é boa. O fato deles não terem acreditado na hora significa que aquilo não era uma sugestão coletiva. A ressurreição é uma realidade tão nova, tão surpreendente, tão superior a todas as experiências humanas, que é uma novidade e precisa de tempo. Então Jesus diz para eles: tendes aqui alguma coisa para comer? E eles deram-lhe um pedaço de peixe assado. Tem alguns manuscritos que trazem e um favo de mel. Talvez por uma alusão às Eucaristias e ao batismo, que era uma introdução na terra prometida, a terra onde corre leite e mel. E diz que Jesus tomou e comeu diante deles. Não que ele precisasse comer, mas ele quis comer para mostrar que não era um fantasma. E é interessante, irmãos, que Jesus ressuscitado aparece sempre num contexto de refeição. Porque os cristãos, quando se reuniam e celebravam a Eucaristia, depois de terem proclamado a palavra, eles se encontravam com Cristo ressuscitado. A ressurreição, a vitória de Cristo sobre a morte, se fazia presente dentro deles. São estas as coisas que vos falei quando estava ainda convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés,
nos profetas e nos salmos. São as 3 partes do Antigo Testamento da Bíblia hebraica: a lei, a Torá, os 5 primeiros livros, os profetas e, aqui fala os salmos, simbolizando todos os escritos sapienciais. Toda a Bíblia, todo o Antigo Testamento anunciava Cristo e se cumpriu em Cristo. Por isso que aqui logo depois diz: então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Quem que abre a nossa inteligência? O Espírito de Cristo.